Graças ao nosso bom Deus por mais um dia juntos no nosso plano de leitura da Bíblia anual, nesse propósito de lermos juntos toda a Bíblia durante esse ano. Quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal, iniciando o seu plano de leitura. Seja muito bem-vindo. Meu pedido é que você clique aí no botão inscreva-se, aperta o sino de todas, tá? Para você ser sempre notificado, avisado quando nós liberarmos aqui os nossos materiais ou entrarmos ao vivo, ok? Os capítulos de hoje, pega aí, já pegue sua Bíblia aí, abre em Deuteronômio, os capítulos 29 e 30, são os capítulos de hoje no Antigo Testamento, e lá no Novo Testamento nós vamos para Atos, capítulo 7, ok? Já abriu sua Bíblia? Abra o seu coração, onde você estiver, junte o filho, a família, ok? Ou no trânsito, fica aqui na presença de Deus. Vamos nós. Deuteronômio 29, vamos começar a partir do verso 1. Nós lemos a palavra de Deus que diz o seguinte: Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas enquanto estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no monte Sinai. Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: Vocês viram com os próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e no entanto suas roupas e sandálias não se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento para que soubessem que Ele é o Senhor, seu Deus. Quando chegamos aqui, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos seu território e o entregamos às tribos de Ruben, Gade e à meia tribo de Manassés, como sua herança. Portanto, obedeçam aos termos desta aliança, para prosperarem em tudo o que fizerem. Todos vocês, chefes de tribos, autoridades, oficiais e todos os homens de Israel, estão hoje na presença do Senhor, seu Deus. Estão acompanhados de suas crianças e esposas, bem como dos estrangeiros que vivem em seu meio, que cortam lenha e carregam água para vocês. Estão aqui hoje para entrar na aliança solene que o Senhor, seu Deus, faz com vocês. Aliança que inclui maldições. Ao entrarem na aliança hoje, Ele os confirmará como seu povo e reafirmará que é o seu Deus, conforme prometeu sob juramento a vocês e a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Não é só com vocês que faço esta aliança, incluindo suas maldições. Faço aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor, nosso Deus, e também com as gerações futuras que não estão aqui. Vocês se lembram de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território de nações inimigas quando saímos de lá. Viram as práticas detestáveis delas e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro. Faço esta aliança com vocês para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã ou tribo em seu meio se afaste do Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses das outras nações, e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Aqueles que ouvirem as advertências desta maldição não devem se parabenizar e pensar: estou seguro, embora siga os desejos do meu coração obstinado. Isso levaria à ruína total. O Senhor não os perdoará. Ao contrário, sua ira e seu zelo arderão contra eles. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre eles, e o Senhor apagará seus nomes de debaixo do céu.
o Senhor os separará de todas as tribos de Israel, a fim de derramar sobre eles todas as maldições da aliança registradas neste livro da lei. Então as gerações futuras, tanto os seus descendentes como os estrangeiros que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças com as quais o Senhor a aflige. Dirão: a terra inteira foi devastada por enxofre e sal. É uma terra estéril, onde não há nada plantado e nada cresce, nem uma folha de grama. É como as cidades de Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com sua furiosa ira. Todas as nações vizinhas perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Por que se irou tanto? E a resposta será: foi porque o povo desta terra abandonou a aliança que o Senhor, o Deus de seus antepassados, fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses que não conheciam, deuses que não lhes era permitido adorar. Por isso a ira do Senhor ardeu contra esta terra e trouxe sobre ela todas as maldições registradas neste livro. Com grande ira e fúria, o Senhor arrancou o seu povo da terra e o baniu para outra terra, onde vivem até hoje. O Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Fechamos aqui o capítulo 29 de Deuteronômio. Vamos ao capítulo 30. Nós lemos a partir do verso 1 o que diz a palavra de Deus. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, seu Deus, os exilou, levem todas as instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor, seu Deus, os juntará e de lá os trará de volta. O Senhor, seu Deus, os trará à terra que pertencia a seus antepassados, e ela será sua outra vez. Então ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e para que vivam. O Senhor, seu Deus, enviará todas essas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que os odeiam e o perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, lhes dará sucesso em tudo que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos, e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor, seu Deus, se alegrará em vocês, se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu tão longe que vocês tenham de perguntar: quem subirá ao céu, a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar, a fim de trazê-los até nós, para que possamos ouvir e obedecer? A mensagem está bem perto,
está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor, seu Deus, e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando e obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, se lhes dará vida longa na terra, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E aqui nós finalizamos os capítulos do Antigo Testamento. Vamos ao Novo Testamento, vamos a Atos, capítulo 7, verso 1, e a palavra diz o seguinte: Então o sumo sacerdote lhe perguntou: Estas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes de ele se estabelecer em Harã, e lhe disse: Deixe sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Harã até seu pai morrer. Depois disso, Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês agora vivem. Mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertencia a Abraão e aos seus descendentes, embora ele ainda não tivesse filhos. Disse-lhe também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas Deus disse: Eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Naquele tempo, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaque nasceu, ele o circuncidou no 8º dia. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaque, e quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as dificuldades. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. E o faraó nomeou governador de todo o Egito e administrador de seu palácio. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã. Houve grande aflição e nossos antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados, para comprarem alimento. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade a seus irmãos e os apresentou ao faraó. Depois José mandou trazer para o Egito seu pai, Jacó, e todos os seus parentes, 75 pessoas ao todo. Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão havia comprado, um certo preço dos filhos de Amor. Aproximando-se o tempo em que Deus
cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo se manifestou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos, para que morressem. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles: Homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o Senhor, que era culpado, empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto, próximo ao monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. E era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado, quando lhe perguntaram: Quem o nomeou líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim como muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto, durante 40 anos. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta, como eu, do meio de seu povo. Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai. E ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu, como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto, povo de Israel. Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela do seu deus Renfã, e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou desta terra, foi levado com eles para seu novo território e ali ficou até o
tempo do rei Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. E aqui nós finalizamos o Novo Testamento, Atos capítulo 7 e os capítulos do nosso plano de leitura da Bíblia anual. Tá? Estamos finalizando, quero orar por você, mas antes de orar, lembrar, o seu like abençoa e evangeliza. Compartilha com seus grupos. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, clica no botão inscreva-se, aperta o sino de todas para você sempre ser notificado quando liberarmos material aqui, ok? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor por este dia? Pai, nós consagramos ao Senhor mais um dia, Senhor, mais um tempo na Tua Palavra. Senhor, os nossos corações, nós consagramos ao Senhor tudo que faremos nesse dia. Eu te peço, Senhor, que a Tua sabedoria repouse sobre cada um dos meus irmãos, sobre cada um de nós, que eles sejam guiados, movidos pelo Teu Espírito, sempre movidos pelo Espírito Santo. Nos ajuda a sermos cada vez mais cheios do Teu Espírito, Senhor, nos ajuda, perdoa nossos pecados. Senhor, nós consagramos os nossos corações. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja em cada momento desse dia. Envia os Teus anjos, envia a Tua provisão, envia a Tua cura, envia o Teu toque, Senhor. Opera, Senhor, tens liberdade para operar grandes milagres no nosso meio. Nós abençoamos o dia dos nossos irmãos, declaramos um dia de colheita sobrenatural, de portas abertas e da bênção do Senhor. A bênção, Deus, que enriquece e não acrescenta dores. Nós abençoamos cada um dos Teus filhos, consagramos e oramos nesse dia no nome do Senhor Jesus. E você que está aí do outro lado, se você crê, repete comigo amém, e glória a Deus, e aleluia. Beijo grande no seu coração, fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.